Eu era roqueiro, e gostava muito do gênero musical de rock. O meu quarto era decorado com pôsteres de caveiras e esqueletos de plásticos. As minhas camisetas eram de monstros, e assistia muito filme de terror. A minha vida era perturbada. Eu via vultos pela casa e ficava com insônia. Eu vivia assustado com esses espíritos. A minha casa era decorada com bonecos de monstros. Um dos esqueletos de plástico foi possuído por um demônio e começou a andar e falar comigo. Os bonecos de plásticos voavam na minha frente. Objetos também voavam, me deixando assustado e com medo. Os meus pais moravam na casa ao lado. Eu ficava sozinho vendo aquele fenômeno natural. As luzes se apagavam e acendiam, e depois uma fumaça negra invadia o meu quarto. No dia seguinte eu fui para a igreja católica e rezei. Ajoelhei perto de uma santa pedindo proteção. Eu ouvi a santa dar gargalhadas. Eu fiquei assustado e me retirei daquela igreja. Fiquei perturbado, e falei para os meus pais tudo o que havia acontecido. À noite eu ouvi alguém me chamar no quintal da minha casa. Eu fui ver o que era. Eu vi uma criatura horrenda na minha frente. Esse demônio tinha os olhos grandes e parecia um extraterrestre. Eu só me lembro que uma força me puxou em alta velocidade. Fui transportado para outro lugar cheio de árvores e sem nenhuma casa. Aquele monstro me transportou para esse lugar. Não tinha ideia de que lugar era esse. Eu fiquei procurando a minha casa, parando as pessoas na rua. Passei a noite toda com fome e sem dinheiro, pedindo informações sobre o meu endereço. Até que encontrei a minha casa pela manhã. Os meus pais não acreditaram no que eu dizia. Aquele demônio parecido com um ET me sequestrou e me deixou em um lugar cheio de árvores. Pessoas que dizem que foram raptadas pelos ETs, as pessoas zombam delas. Eu falo para todos os que me ouvem. Algumas pessoas que falam essas coisas dizem a verdade. O problema é que elas pensam que essas criaturas são de outros planetas. Os extraterrestres são uma classe de demônios que disseminam o engano na Terra. Eles aparecem para as pessoas para fortalecerem a doutrina ufologista sobre a existência de vidas em outros planetas. E quando alguém passa pela experiência que eu passei, mas não tem discernimento espiritual, falam que os extraterrestres estão invadindo a Terra, fazendo as pessoas acreditarem nessas histórias. As pessoas falam que foram abduzidas, mas o termo não é esse. Elas foram transportadas para outro lugar como eu fui. Satanás, quando apareceu no deserto para Jesus, ele o transportou até a cidade. Depois o levou para um monte muito alto. Isso não é abdução. Os demônios nesses fins de tempo estão mais ousados e aparecendo para as pessoas. Eu fui transportado para outro bairro longe de casa, e poderia ser levado para outro país. Acredito que Deus não permitiu que eles me levassem para um lugar mais longe. Os meus pais perceberam que eu estava perturbado e chamaram o pastor para fazer uma oração por mim. Eu queria ficar livre de toda a perturbação. Antes da minha libertação, os demônios usavam o meu cachorro para falar comigo e possuíam os bonecos de decoração. Até os pratos e copos de vidro se movimentavam. Eu era um jovem de 18 anos que assistia filmes de alienígenas e desenhos também. Eu tinha revistas de extraterrestres. Tudo o que eu tinha estava criando vida. O pastor chegou à minha casa, e eu implorei para ele me libertar. Não estava aguentando mais aquela vida atribulada. O espírito do suicídio estava me induzindo a me matar para acabar com aquele sofrimento. O pastor orou por mim, e o meu corpo, não resistindo, caiu. Ele repreendeu aquela legião que estava no meu corpo. Quando ele expulsou aquele espírito maligno, ele deixou o meu corpo, mas levou a minha alma junto. Esse demônio me levou para o inferno enquanto o meu corpo estava sem vida no chão. Eu estava morto, mas a minha alma ficou no inferno. Dos meus olhos saíam lágrimas por causa da dor e sofrimento daquele lugar. O pastor ficou surpreso, vendo o meu corpo morto chorando. Ele disse: a alma dele não está em bom lugar, por isso que chora. Eu estava no inferno junto com aquele demônio que me levou. Ele olhava para mim e dava gargalhadas dizendo: há muitos anos eu habitei em você. Hoje tem a oportunidade de me ver pessoalmente. Vou apresentar você a Satã. O demônio me levou até um trono negro. Ao me aproximar de Satanás, comecei a suar frio, e um grande medo invadiu a minha alma. Ele olhou para mim e disse: lá na Terra ouvi as minhas músicas que foram consagradas a mim. Todos os cartazes de monstros que estão no seu quarto são as fotos dos meus demônios. Fiquei apavorado e urinei de medo. Ao ficar perto dele, a minha pele começou a derreter e a cair no chão, por causa da alta negatividade que há no seu corpo. Satanás disse: os meus demônios não podem ser vistos na Terra, e a única maneira deles serem conhecidos é através da televisão, como nos filmes de terror e desenhos de monstros. Satanás disse que os seus demônios instruíram os satanistas para fazerem filmes e desenhos com os seus rostos. Eu vi demônios infantis como Pato Donald, Frajola, Pernalonga e Pica-Pau. Eu vi os demônios Hulk,
Batman, Homem-Aranha e Super-Homem. Eu vi os demônios do cinema como Fred Krueger e Jason. Não foram os escritores que inventaram esses personagens do cinema. Antes de irem para a televisão já existiam. Apenas os demônios inspiraram os escritores para criarem as suas imagens no cinema. Eu vi as garras de Fred Krueger no inferno. Os demônios usavam para rasgar as almas. Eu vi um demônio com uma grande lista preta com os nomes de pregadores famosos. Eu vi o nome de Mike Murdock, Pat Robertson e Jimmy Swaggart. Eles não vivem o que pregam, e estão no pecado. Desses que citei, 2 deles pregam prosperidades para financiarem a sua empresa evangélica. Esses cristãos conhecidos estão condenados quando morrerem caso não se arrependam. O demônio trouxe uma lista de igrejas que são deles. Eles disseram que trabalham dentro delas com um engano. Aquilo me chocou de tal maneira, que dificultou muito eu escolher uma igreja séria para congregar. O demônio também tinha uma lista pequena. Nessa lista, eu vi alguns nomes de pessoas desconhecidas. Nomes de cristãos que não têm nenhuma fama, mas por viverem uma vida santa, ofereciam perigo para a obra dos demônios. Também vi uma lista com nomes de igrejas que têm a marca de Jesus. Nomes de denominações que oferecem perigo. Eles faziam reuniões para dividirem e destruírem essas igrejas. Eu posso afirmar que igrejas santas para congregar no mundo são poucas. A maioria das denominações estão caídas. Eu andei no inferno e vi uma multidão de cristãos. Ali eu vi uma missionária por manter relações com seu esposo pensando no seu pastor. Ela estava ali por causa do adultério dos seus pensamentos. Ela se prostituiu através dos desejos do seu coração. Muitos cristãos estão no inferno por causa das suas mentes maliciosas. Eu vi um pastor no inferno por manter relações sexuais com a sua esposa pensando nas atrizes pornográficas. Esse era o único jeito que ele encontrou para satisfazer os seus desejos ao lado da sua esposa. Eu vi um reverendo da igreja presbiteriana no inferno. Ele estava ali por fazer a sua esposa de prostituta no ato sexual. Ele assistia a filmes pornográficos e fazia a mesma coisa com a sua esposa. Eu pensei que estava sozinho no inferno, mas em cima de mim havia uma pequena luz branca que me guiava na escuridão. Sem a iluminação daquela luz, eu não conseguia caminhar em meio àquelas trevas. Cheguei a um lugar do inferno onde vi um exército de demônios. Pela primeira vez uma voz me disse: "Esses são demônios alienígenas." E aqueles exércitos de demônios subiam à terra. Eu queria saber qual eram os verdadeiros objetivos daquelas criaturas. Uma voz disse: "Esses são os demônios da tecnologia e da ciência." Os famosos alienígenas que eu vi em muitos filmes e desenhos estavam ali reunidos. Eles tinham os cérebros grandes por serem inteligentes e arquitetos do mal. Eu vi demônios de várias formas como de formiga, moscas, baratas, aranhas e de outras classes de insetos. Eram criaturas híbridas, parte homens e partes insetos. Eles eram muito inteligentes e subiam para a terra. A voz me disse: "Esses demônios têm modificado a terra através de suas invenções tecnológicas. Eles têm transformado as florestas em cidades, mudando a natureza e todo o planeta que Deus criou em artes humanas. Esses demônios são responsáveis por ativarem a inteligência de muitos homens. Eles têm ensinado os homens as suas engenharias do mal, como a fabricação das armas e bombas. Olha o quanto a tecnologia vem avançando. Esses demônios extraterrestres estão trabalhando para isso. Eles são gênios da informática e têm trabalhado para o avanço tecnológico para modernizarem as máquinas. Não são só os computadores, mas todos os tipos de máquinas." Outras classes de demônios inteligentes que eu vi tinham a forma de robôs. Esses demônios foram os primeiros inventores das primeiras máquinas. Satanás tem inveja de Deus que criou tudo do nada. Também vi demônios com a forma de esqueletos de ferro. Ele teve a ideia de criar coisas parecidas com a criação de Deus. Ele não pode criar algo do nada, e usa as matérias-primas já criadas para recriar algo diferente. Deus criou os peixes, e Satanás, imitando a Deus, criou canoas com a forma de peixes. Depois criou os navios e submarinos que ficam no fundo do mar, que imitam os peixes que ficam no fundo do mar. Deus criou os animais da terra e o homem. Satanás, para imitar a Deus, criou os carros. Os carros parecem com animais. Tem 2 faróis que são os olhos. As portas direita e esquerda são os braços do carro. O capô da frente é a cabeça, e a traseira do carro são as nádegas. As rodas do carro funcionam como braços e pernas. Assim como o ser humano necessita de comida para obter energia para realizar as suas atividades físicas, os carros também precisam de combustível para andarem, e que funciona como energia. Deus criou as aves que voam pelo céu, e Satanás criou o avião que voa e tem bicos e asas.
Deus criou a serpente que anda se rastejando. O diabo criou o metrô e o trem que são compridos se parecendo com uma serpente. O metrô se rasteja nos trilhos iguais às cobras. Alguns robôs domésticos estão sendo criados no Japão com a sua forma humana. Os demônios têm trabalhado nas tecnologias para serem deuses. Para quem assistiu ao filme Exterminador do Futuro, viu o mundo sendo invadido pelas máquinas de outros planetas e dimensões. O que acontece hoje é o mundo sendo invadidos pela tecnologia que são os robôs de vários filmes. Esses são considerados alienígenas. O cinema e os seus roteiristas e escritores satanistas são obcecados por extraterrestres. Eles têm gravado muitos filmes de extraterrestres como Thor e o Super-Homem que são de outros planetas. A realidade é que os alienígenas estão dentro do nosso planeta, que são todas as tecnologias inteligentes produzidas por demônios geniais. A televisão e o celular são robôs falantes. As antigas televisões tinham uma antena parecendo um extraterrestre. No inferno, eu vi os demônios que tinham antenas na cabeça. Eles conseguiam transmitir os poderes infernais para a mente dos cientistas. Eu vi o demônio polegar. Ele tinha antenas e tinha uma cor avermelhada. Essa antena enviava energia do inferno para a Terra. Esse demônio também faz pactos para as pessoas ficarem famosas na televisão. Por isso que ele tem antenas na cabeça. E a televisão também tem. O que me foi revelado é que esse demônio é da tecnologia, e oferece fama para todos os que desejam entrar para a televisão. E foi ele quem fez pacto com Roberto Bolanhos e colocou ele na televisão mexicana. Roberto vendeu a sua alma para esse demônio e conseguiu ficar famoso e rico. Ele fez o seriado do Chapolin em homenagem a esse demônio que lhe deu fama e dinheiro. Alguns episódios do seriado Chapolin têm cenas de viagem a outros planetas em honra a esse demônio que faz parte dos demônios alienígenas. Roberto sempre colocou no seriado do Chapolin cenas sobrenaturais e obscuras. Eu vi uma televisão antiga no inferno que tinha antenas. Todos da Terra que tinham essas televisões foram conectados com o inferno. Eu vi uma energia negativa saindo da antena que vi no inferno. Essa energia subia para a Terra e conectava a todas as televisões de antenas. Hoje as antenas que recebem essa energia são modernas. Os satélites também recebem essa energia do inferno. Toda a tecnologia da Terra é alienígena por serem robôs falantes de aparência de serem vivos. O computador tem uma memória que armazena tudo imitando o cérebro humano. A palavra alienígena saiu da palavra alienação. Alienar é dominar a mente e assumir o controle do cérebro, deixando as pessoas hipnotizadas. Os satanistas inventaram o termo alienígena da palavra alienar. A tecnologia domina as pessoas, deixando viciadas no celular, games, televisão, computador e redes sociais. Tudo isso são instrumentos alienígenas que robotizam as pessoas, deixando com um olhar hipnotizado. As sociedades são robôs humanos. A ciência e a tecnologia estão sendo usadas para fazerem a maldade. Quando Adão e Eva escolheram comerem o fruto da ciência do bem e do mal, automaticamente os demônios assumiram o controle da ciência e tecnologia. Adão e Eva trouxeram os demônios alienígenas com todas as suas inteligências para dominarem o mundo a partir do dia em que eles comeram do fruto da ciência do bem e do mal. Aquela luz branca que me guiava no inferno se transformou em um anjo, e me tirou daquele lugar de trevas, desespero e solidão. A minha alma estava de volta. Os meus pais e o pastor já estavam preocupados comigo, pensando que não voltaria mais. Já fazia uma hora de clamor pela minha alma, e nada acontecia. Os meus pais estavam cansados de esperar e desistiram de clamar a Deus. Eles já se preparavam para chamar o socorro médico quando perderam a esperança. Eu estava respirando e assustado. Falei da minha experiência no inferno ao pastor e aos meus pais. Aquele dia foi marcante. Eu e os meus pais nos convertemos e passamos a congregar na igreja desse pastor. Eu limpei a minha casa de todas as abominações e queimei os pôsteres de rock. Quebrei os CDs de músicas junto com DVDs de filmes. Joguei no lixo as minhas camisas de monstros e a jaqueta de couro de rock. Peço para o meu querido pastor que divulgue esse testemunho para o máximo de pessoas possíveis. Que a paz e a libertação de Deus estejam sobre todos os ouvintes. Amém.